Glória a Deus. Bendiciones, queridos. Quantos estão animados aqui hoje? Amém? Quantos foram bendecidos por esta alabança poderosa? Amém? Deus está sendo muito ministrado nesses dias. E é poderoso que Deus está sendo, né? Nosso ministério da alabança. E esse é apenas o princípio daquilo que Deus tem por fazer esse ano, amém? Então, se prepara tu coração, porque Deus vai mover, Deus vai fazer coisas sobrenaturais aqui no momento de adoração, no momento de alabança que nossa igreja, amém? Amém, alaba o Senhor por esta tarde, por estarmos aqui, mais uma tarde aqui, noite, compartilhando a palavra, sendo ministrado, podendo ter esse momento de comunhão. Alaba o Senhor por este momento, que também quero alabar ao Senhor por a vida de nossos pastores, pastor Juan, pastora Lucilene, que não estão aqui com nós outros, mas estão em Londres, estão aí em uma missão, que não sei se pode falar, mas amanhã nós outros vamos saber, e estão aí, e alabamos ao Senhor por a vida de nossos pastores, não? Quantos estão sendo bendecidos por a vida de nossos pastores? E quero acordar-te que domingo, às 11 da manhã, nós vamos estar aqui, e nossos pastores já estarão com nós outros, então vamos aplaudir ao Senhor, porque estou seguro que Deus vai fazer coisas poderosas em nosso meio. Alabado Deus por a vida da nossa copastora, que hoje ha cumprido anos e está aqui com nós outros. Amém. Depois vamos estar orando por nossa copastora, por nossa pastora, que deixou aí de celebrar para estar com nós outros, celebrando aqui a Deus. Amém. Que bendição, irmão. Nossa, por falta de inspiração, irmão, tu não deixa de servir a Deus, hein? Porque nossos pastores predicam com exemplo. Amém. Então, alabamos a Deus por a vida da nossa pastora, declaramos saúde, paz, alegria e que os melhores dias de tua vida acabam de começar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Amém? Eu tenho uma pergunta para vós outros, uma pergunta que já sei qual é a resposta, mas me gostaria de perguntar, porque tem a ver com minha mensagem, vale, irmãos? Então, o pastor me apôs para predicar, então quando eu começar a predicar, tu dá aleluia, glória a Deus, tu me ajuda, irmãos. Para ver se o pastor na próxima vez me põe também para predicar, amém? Amém? Então, tem uma pergunta para vós outros. Quantos aqui querem uma vida de bendição? Está frouxo, não? Porque a metade aqui ha dicho aqui. Quantos aqui querem uma vida de bendição? Queridos, muitas graças, Renan. Queridos, eu este ano estou disposto a viver uma vida de bendição. Estou disposto a desfrutar do melhor daquilo que Deus tem para minha vida, do melhor daquilo que Deus tem para minha casa, para minha família, para aquilo que Deus tem por fazer através de minha vida. Eu busco uma vida de bendição. E eu estou seguro que tu também busca uma vida de bendição, porque uma vida de bendição é um estado, é uma posição onde a mão de Deus está. Imagina, uma vida de bendição é isso, é onde em tudo aquilo que tu haces, a mão de Deus está contigo. Imagina, tu líder de pequeno grupo, tu empieza esta nova temporada com tu pequeno grupo, pastores de rede, e a bendição está aí contigo. E onde está a bendição de Deus, está a multiplicação, está o crescimento, vidas impactadas, vidas libertas, porque a bendição de Deus está sobre nós outros. Estamos em uma posição onde a bendição de Deus está sobre nós outros. E esta é sobre tu casa, irmão, irmã, sobre tu matrimônio, sobre tu família, sobre tu casa, sobre tus sueños, sobre tu empresa. A bendição de Deus está aí. E tu empieza a desfrutar do melhor de Deus. Eu creio e estou disposto a viver uma vida de bendição, onde o sobrenatural e o extraordinário de Deus se manifesta em cada dia. Em meu pequeno grupo, na reunião de Deus, numa reunião, a presença de Deus se manifesta. Vidas se convertem num pequeno grupo, porque a bendição de Deus está sobre este líder. A bendição de Deus está sobre esse líder em treinamento. Em nossos ministérios, no Kids, em todos, eu estou disposto a viver uma vida de bendição. Amém? Tu também está disposto? Amém. Vamos a por uma vida de bendição. A palavra de Deus em Juan 10:10 está escrito assim: o ladrão não vino senão para hurtar, matar e destruir.
E eu he venido para que tenha vida e para que tenha vida em abundância. Sabe o que significa, queridos? Significa que os planos de Deus são maiores para a tua vida. Significa que a bendição de Deus é maior do que aquilo que tu pode pensar ou imaginar. Quizás tu tenha uma ideia de o que é uma vida de bendição. Quizás tu tenha uma ideia do que é a bendição de Deus para tu casa, para tu família. A palavra de Deus está dizendo que é muito mais. É isso que Deus tem para tu casa. É isso que Deus tem para tu família. Muitíssimo mais daquilo que tu pode pensar ou imaginar. Amém? A palavra de Deus nos ensina que temos uma vida com abundância. Também é incrível, querido, que o apóstolo Pablo, ele habla assim: Deus é poderoso para ser infinitamente mais. Queridos, tu sabe o que é infinito? Eu não tenho ideia do que é infinito, mas eu posso dizer que é grande. É aquilo que tu não pode imaginar. É aquilo que, sabe quando tu quer uma bendição, tu espera uma bendição? Sabe a irmã quando espera um noivo bendecido e Deus te dá muito mais daquilo que ela pensava? Pois é muito mais ainda. É a bendição de Deus. É aquela empresa que tu empieza e tu tens umas expectativas e Deus te prospera, te bendice. O que? É o infinito de Deus se manifestando em tua vida. É isso que Deus tem, é o infinito de Deus se manifestando em nossa igreja. Quizás tenhamos a expectativa de fazer 2, 3 cultos no domingo, mas o Senhor quer que nós hagamos 5, 6, porque é o infinito de Deus. Deus é poderoso para ser infinitamente mais, queridos. Amém? Quantos querem viver o infinito de Deus? Aleluia. Irmãos, tu me ajuda aí, tu dá glória a Deus, aleluia. Amém? Donde Deus põe as mãos, queridos, donde Deus põe as mãos, a bendição está aí. Donde Deus põe as mãos, a multiplicação está aí. Donde Deus põe as mãos, há cura. De onde Deus põe as mãos, há salvação. Donde Deus põe as mãos, existe o extraordinário, o sobrenatural. E Deus põe as mãos na vida de cada um aqui hoje, nesta noite. Deus põe as mãos em tu casa, em tu família, em tu matrimônio, em tu empresa, em tus sonhos. E tu verás o que Deus vai fazer em tu vida. Porque Deus tem uma vida de bendição para ti este ano 2023. Amém, queridos? Pero o grande desafio, nós outros sabemos que Deus tem uma vida de bendição. Amém? Está claro, a palavra de Deus nos ensina que Deus tem uma vida de bendição. Pero o grande desafio é como podemos viver essas bendições. Porque está claro que Deus tem. E agora, o que temos que fazer? Quais são os passos que temos que dar para poder viver esta vida de bendição? Porque a bendição de Deus é uma posição onde a mão de Deus está sobre nossas vidas. Amém? Agora a pergunta: tu está nessa posição para que a mão de Deus esteja sobre tu vida? Então, hoje, querido, nós vamos aprender. Existem muitos outros pontos, existem muitas outras fórmulas, pero vou falar de umas que nos podem ajudar a alcançar uma vida de bendição. Amém, queridos? O primeiro passo para que nós possamos ter uma vida de bendição é abrir mãos dos viejos hábitos. Muitas vezes queremos viver algo novo, queremos provar algo novo, pero queremos fazer as mesmas coisas. Queremos ter os mesmos hábitos. E, queridos, não vamos alcançar a viver uma vida de bendição, não vamos alcançar a viver o melhor de Deus se seguimos fazendo as mesmas coisas. É claro. Então, queridos, para que nós possamos viver o melhor de Deus, uma vida de bendição, cambie. Há que cambiar os viejos hábitos. Quando abrimos mãos do viejo, damos espaço para o novo de Deus.
Empezamos o ano, não sei se passa isso com vosotros, mas comigo cada ano empieza assim. Vou a ler, tenho uma meta, uma semana vou a ler um livro. É minha meta. Vou a ler um livro por semana. Me vou ao ginásio, me vou adelgaçar. Vou a comer mais sano. Crio metas, expectativas e vou a por isso. E bluff. Assinada minha ponteira ao ginásio, hermanos. Empecé bem. Empecé motivado. Em um mês e a cada semana aí, dando-me melhor. Pero começou o Mundial de Futebol. E me hacía ilusão mirar o Mundial de Futebol. Deixei de ir este mês. Pensei, bueno, esse mês relajo. E no próximo mês empiezo o ginásio outra vez. Acabou o Mundial. Chegou o fim de ano. Pensei, acaba o fim de ano e volvo ao ginásio. Acabou o ano. Empezamos o ano. Passou a primeira semana. Bueno, primeira semana, não? Viene Reis. Vamos esperar a segunda semana. Chegou a segunda semana e nada. Este mês he decidido. Não é lo mío. Vou a darle bajo. Queridos, o que quero dizer é que se tu empieza algo e não acaba, é muito difícil tu viver aquilo que Deus tem para tu vida. Se tu tens hábitos que te distancia do propósito de Deus, é muito difícil que Deus pueda manifestar o novo suyo em sua casa, em sua vida, em sua família. Então, queridos, é muito importante. Muitas vezes nós outros passamos horas, semanas em Netflix. Miramos séries de 8 temporadas com episódio de 1 hora. Cada temporada tem 10 episódios e nos enganchamos aí, pero não temos a ousadia ou a fé, por dizer algo, de fazer 10, 15 minutos de devocional em nossa manhã. ¿Por quê? Porque não temos tempo. Aqui sim. Então, querido, é importante um cambio de mentalidade. Um cambio de mentalidade. Quando cambiamos nossa mentalidade, quando somos determinados naquilo que queremos, nós outros alcançamos. Quizás tu queres crescer na palavra, quizás tu queres ser um líder melhor. Isso é possível, porque a mão de Deus está sobre ti, a bendição de Deus está sobre ti. Mas se tu queres ser um líder relevante, tu tens que ler bons livros. Tu tens que ter um relacionamento com Deus. Se tu queres fazer a diferença em tu pequeno grupo, hermano, se tu queres fazer a diferença em qualquer coisa que tu haces, tu tens que ser o melhor. Tu tens que ser algo mais. Então, querido, muitas vezes nós outros não vivimos tudo aquilo que Deus tem para nós outros, não porque Deus não tem, porque os viejos hábitos sempre estão em nossas vidas e nunca alcançamos aquilo que Deus tem para nós outros. Passamos horas nas redes sociais, em Instagram, e Facebook. Passamos horas. Vamos a mirar uma coisa. Só vou deixar um ojito a ver o que está passando aí nas catedrais. 1 hora, 2 horas, e se foi a tarde. Então, o equilíbrio. Não estou falando que não se pode. Se pode. É algo atual. Todos têm Instagram, todos têm redes sociais. Podem mirar, mas com equilíbrio. Porque quando temos equilíbrio, alcançamos aquilo que Deus tem para nós outros. Porque podemos começar a fazer coisas, damos espaço para as coisas novas que Deus tem para nós outros. Amém? Devemos ter comunicação com Deus para conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Queridos, quando passamos muitas horas em redes sociais e Netflix e mirando séries e tudo isso e deixamos de estar com Deus, de ter um tempo com relacionamento com Deus para estar fazendo só isso, como Deus vai falar com nós outros? Tu és um filho. Tu, como filho, tu necessitas ter relacionamento com o Padre. E como tu vai ter relacionamento com o Padre? Buscando o Padre, falando com Ele, conhecendo sua vontade, conhecendo sua palavra, conhecendo seu propósito.
conhecendo suas promessas, aquilo que Ele tem para a tua vida. Então, querido, é muito importante, neste ano 2023, nós outros ter equilíbrio naquilo que hacemos. Não deixar ser dominado por as coisas do mundo e ter um equilíbrio. Outro matador de promessas de Deus, que mata os propósitos de Deus em nossas vidas, é uma palavra, que é nosso inimigo número 1, que são as excusas. Hermanos, quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus que têm um chamado para fazer a diferença em uma geração, para fazer a diferença em uma cidade, para fazer a diferença na comunidade que ele servia. Ele não ha vivido aquilo que Deus tinha para a sua vida por excusas. Não ha vivido 100% das promessas de Deus por excusas. Que tenho isso. Que tenho aquilo. Que não posso servir porque tenho trabalho. Que não posso vir porque tenho herninho pequeno. Que não posso fazer aquilo porque tenho isso. Excusas em cima de excusas e mais excusas, e tu aborta as promessas de Deus em tu vida. Aí não vive as promessas. Não vive. Não vas a viver. E aí pensamos que Deus se ha olvidado de nós outros. Deus não se ha olvidado de nós outros, queridos. Que passa que nós outros, quando Deus queria usar a nós outros, hemos puesto excusas. E as excusas abortou aquilo que Deus tinha para nossas vidas. Amém? Quero que tu abra-se forte e firme. Não mais excusas. Isso para treinar, tá bem, mas a hora mais forte. Não mais. Em nome de Jesus, vamos a viver todo aquilo que Deus tem para nós outros. Amém? As excusas podem convencer pessoas, pero tus propósitos de Deus, que Deus tem para tu vida, tu não vas a viver. Tu pode até chegar em seu pastor e convencer a tu pastor através de tus excusas. O porquê tu não serve, o porquê tu não ajuda, o porquê tu não está aqui na casa de Deus, dando tu melhor. Pero a Deus não, porque Deus sabe todo, irmão. Ele conhece todo. E muitas vezes, as excusas, quando nós ponemos excusa e não damos espaço para dar um passo de fé ou fazer algo de fé, onde a presença de Deus pode se manifestar, não vivimos aquilo que Deus tem para nós outros. Então, é muito importante. Então, seamos mais intensos em nossos chamados, menos excusas e ser mais intensos em nossos chamados. Ativar a nossa fé, ativar o propósito de Deus em nossas vidas, porque aí sim vamos a começar a viver uma vida de bendição. Amém, queridos? Sobretudo, queridos, na palavra de Deus, há muitos heróis da fé. Há muitos heróis da fé. Há muitos homens e mulheres de Deus que em seu tempo marcou uma geração e marcou a nós outros hoje, que através da vida deles, nós outros nos inspiramos a poder viver uma vida de bendição, das promessas que Deus tem para nós outros. E um homem que marcou uma geração e até hoje é conhecido como o maior rei de Israel da história é Davi. Davi, através de sua vida, ele marcou uma geração. Um homem que se equivocou, sim, se equivocou. Um homem falha, um ser humano como nós outros. Pero aquilo que ele tinha dentro de seu coração, que diz a palavra que era um homem segundo o coração de Deus, ele ha podido se viver na vida de bendição e ha podido desfrutar das promessas de Deus. Queridos, tu sabe que é ser um homem segundo o coração de Deus? Ser um homem segundo o coração é ser um homem que se parece, que tem as características de Deus em sua vida. A maneira de pensar, a maneira de atuar. Tu já pensou Deus mirar para ti e falar:
Pastor Norberto é homem segundo o coração mío. Tu sabe o que é isso, querido? Este coração que atrai a presença de Deus desta maneira, que corre um ninho que não tinha possibilidades nenhuma de ter um posto elevado na realeza, de ser um rei. Corre um homem e levanta como o rei da maior nação daquela época. É só Deus que hace isso, queridos. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus, queridos, que pode fazer com que tu pueda viver uma vida de bendição. Uma vida de bendição em tu matrimônio, uma vida de bendição com tu família, que tu pueda viver as promessas de Deus, o 100% de Deus. É Deus. Davi, existiam algumas características na vida de Davi, e quero compartilhar com vosotros. Existiam muitas outras, mas há umas em específico que quero compartilhar com vosotras, que são muito intencionais. Primeiro, Davi, ele buscava atrair a presença de Deus constantemente. Há um salmo que habla, Salmo 23, que habla assim: Jeová é mi pastor e nada me faltará. Este era Davi. Ele buscava atrair a presença de Deus constantemente. Ele buscava sempre estar na presença de Deus. Há um salmo, que é o Salmo 51, que habla assim: cria em mim, ó Deus, um coração limpo, renueva um espírito reto dentro de mim, e não eches delante de ti, e não quites de mim tu Espírito Santo. Este era Davi, que buscava constantemente atrair a presença de Deus. Queridos, neste ano 2023, que nós outros possamos nos levantar com fé, com ousadia, a buscar atrair a presença de Deus. Que tu, irmão, líder de departamento, líder de pequeno grupo, irmão aqui da casa de Deus, que tu pueda buscar atrair a presença de Deus. Em nome de Jesus, vamos atrair a presença de Deus este ano de uma maneira como nunca hemos atraído. Vamos a viver o sobrenatural e o extraordinário de Deus, cada reunião, cada culto, vidas tendo um encontro com Deus, se convertendo, porque somos uma igreja que buscamos atrair a presença de Deus. Amém? Quantos estão dispostos a atrair a presença de Deus? Amém, queridos? Há uma outra característica na vida de Davi, que é confiar em Deus. Queridos, confiar em Deus quando as coisas estão tudo bem, quando está uma maravilha, uma bendição, a conta no banco está assim, ó. É uma bendição, uma vida de bendição. Pero confiar em Deus quando estamos passando por um momento difícil, quando estamos passando por um momento de provação, donde sim, que temos que poner nossa fé em ação, aí sim nós revelamos de verdade aquilo que está dentro de nosso coração. Aí revelamos de verdade que se somos ou não homens, mulheres, jovens, adolescentes, segundo o coração de Deus. É muito importante nós ter isto. Sermos homens e mulheres que em todo momento busquem a confiar em Deus. Sabe, queridos, eu passei um dos momentos mais difíceis de minha vida. Eu passei aqui em Barcelona, minha mulher e eu, minha família, que foi um dos momentos que literalmente hemos tenido que confiar em Deus, porque não sabíamos como seria nosso futuro, nosso destino, não sabíamos. Era confiar em Deus. Para que tu sepa, um dia, alguns aqui conhecem já o testemunho, um dia estávamos em casa, um sábado, não tinha programação na igreja, havíamos pedido umas pizzas, estávamos aí em família, comendo pizza, tranquila, mirando uma película, em família, desfrutando. Hacía frio. Mariana começou a ter convulsões. Ela tinha 9 meses, 2 meses, né? 2 meses, começou a ter convulsões.
e quedou assim com a boquita, assim, com a língua, assim, com os olhos, assim, todo lila, assim, e lhe faltava o aire. Hemos visto que lhe faltava o aire. Nós outros vivíamos assim, aproximadamente, não sei, uns 300 metros, mais ou menos, de um hospital. E, queridos, eu me acordo que corri Mariana. Aqueles que são padres vão saber. Eu corri Mariana. Corri assim e saí correndo. Maria detrás com Samuel. E nós outros correndo. E Mariana. E eu orando, Senhor, misericórdia, Senhor. Senhor, misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Senhor. E vou correndo. E me faltava o aire, não tinha pernas para sair correndo. Mas saquei força de onde não havia. E cheguei no hospital. Chego no hospital, vêm como 4 ou 5 médicos e começam a correr Mariana e miram Mariana e tal, e começam a mirar em nós outros, aí assustados, com medo, e subem a Mariana numa planta, e dentro de um rato vem um médico e diz, mira, Mariana, ela tem convulsões, nós não sabemos o que ela tem, então vamos a enviar a Mariana ao hospital São Juan de Deus, para saber o que passa com Mariana. Amém. Chegamos no hospital, estamos aí fazendo um montão de análise, mirando, e nos subem a uma planta, que é uma planta que trata niños que têm epilepsia. Nós nos quedamos assim, um pouco assustados. Vêm os médicos e nos dizem, mira, por lo que a Mariana ha tenido, creemos que Maria ha tenido um ataque de epilepsia. E queremos fazer análise nela porque creemos que ela tem epilepsia. E parecia que o mundo ia acabar para nós outros. E me acordo que subimos uma planta, havia já uma família aí que tinha uma ninha, e a mulher começou a compartilhar as experiências dela com Maria. Que esta Navidade eu passei aqui no hospital porque a ninha tinha tido ataques, tal. E Maria orava. E começaram a fazer um montão de análise em Mariana. E me acordo que um dia Maria estava falando com essa senhora começou a compartilhar, não, daquilo que estava vivendo, não, seu dia a dia. Irmãos, eu queria muito chorar. Necessitava chorar. Pero eu não queria chorar delante de Maria. Então eu disse a Maria, vou a tomar um café, tu queres? Sí. E vou a pôr café, e vou por as escaleras. Me sento aí nas escaleras e começo a chorar. E orava, Senhor, por favor, não permita isso em minha hija, não permita. E bueno, na última semana, hemos quedado uma semana ingressado, e total, tinha a última análise. Me acordo que Mariana tinha que passar por uma máquina, que assim, um scanner nela, e que passou. Me acordo que só Maria podia entrar aí, me acordo que havia um cambiador aí, comecei a orar aí, me arrodilhei aí mesmo, irmã. Me arrodilhei aí mesmo, comecei a orar, a repreender todo sobre a vida de minha hija. E por a honra e glória do Senhor, os médicos estavam totalmente seguros que Mariana tinha epilepsia. Nos diziam que Mariana não ia poder correr. Nos diziam que Mariana ia num colégio especial. E para a honra e glória de Deus, Mariana não tem nada. Mariana hoje, ela não anda, ela corre, ela canta, ela baila. Aquilo que eu dizia que minha hija não poderia ser, hoje ela faz. E foi nessa experiência onde eu he podido provar minha fé, a ver se eu verdadeiramente confiava em Deus. Porque, irmão, aqueles que é padre sabem, te pode tocar em qualquer área de tua vida, mas não toque no hijo tuyo, porque é onde mais te dói. Então, confiar em Deus em momentos buenos e em momentos malos. É aí que de verdade demonstramos se somos homens segundo o coração de Deus e mulheres segundo o coração de Deus. Amém, queridos? Quantos querem confiar mais em Deus? Eu estou disposto a confiar cada dia mais em Deus. Amém? Outra característica na vida de David é que David era um homem que
permitia ser dirigido, conduzido por el Senhor. Ele permitia. Ele se deixava ser conduzido por el Senhor. Muitas vezes nós outros queremos conduzir o Senhor. Não queremos ser conduzidos por el Senhor. E não, nós outros temos que permitir ser conduzido por el Senhor. Permitir que Deus leve nossa vida hasta onde Ele tem para nós outros. E é um desafio, porque como somos seres humanos e temos metas, temos objetivos, sueños, e muitas vezes nossos sueños não têm nada a ver com os sueños de Deus. E aí que nós outros abortamos aquilo que Deus tem para nós outros. Que nossa vida pode ser uma bendição? Pode ser. Que podemos desfrutar do melhor? Podemos. Pero não vamos a viver o 100% de Deus, daquilo que Deus tem para nós outros. Então, é muito importante nós outros permitir ser conduzido por Deus. Amém, queridos? Outra característica na vida de Davi é que ele se examinava na presença de Deus. Há um salmo que habla, Salmo 139, que habla assim: examina-me, ó Deus, conoce meu coração, prueba-me e conoce mis pensamentos. Davi, ele buscava restauração constantemente. Buscava ser restaurado, buscava, Senhor, mira para dentro de mim, mira aquilo que vai contra teus princípios, aquilo que te desagrada. Hace prueba de mim. Queridos, eu me acordo que uma vez, em um momento de unção, de oração, estava orando por la madrugada, e me acordo que orei assim, irmãos, orei assim: Senhor, mesmo que me dola, quita de mim tudo aquilo que te desagrada. Irmãos, na outra semana veio a avenida. Ou seja, a tua oração tem poder, querido. Porque é muito importante nós outros autoexaminar na presença de Deus. Senhor, será que minha vida é uma vida que te agrada? Será que eu estou com uma vida apta para que tus bendições puedan se manifestar em minha vida? É muito importante nós ter esse encontro. Amém, queridos? Quando buscamos restauração com nosso relacionamento com Deus, as bendições de Deus se manifestam. Amém? Então, que tu pueda, não sei qual área de tu vida, tu necessitas restauração emocional, financeira, não sei qual área que Deus pode manifestar em sua vida. Pero habla com Deus, habla com o Papa, habla com o Padre, porque Ele é poderoso para restaurar esta área em tua vida. Amém? Que nós outros possamos sempre, sempre. Deus, Ele trabalha a nosso favor. Davi, ele tinha prazer na presença do Senhor. Davi, ele era lleno da presença de Deus. Davi, existe uma característica na vida de Davi muito importante, que ele atuava com prudência. Quantas pessoas não vivem aquilo que Deus tem por não atuar com prudência, por atuar por a emoção, por a hora, e não vive aquilo que Deus tem? Então, isso é muito importante. Nós outros caminhar com prudência. Outra característica na vida de Davi é que Davi, ele era uma pessoa agradável. O rei Saul tinha prazer de estar cerca de Davi. No princípio, né? Porque ele era uma pessoa agradável. Há uma história que é assim, diz que um homem, sempre quando entrava num ascensor, tinha um vizinho, e este vizinho sempre lhe falava buenos dias, e este homem nunca lhe contestava. Este vizinho nunca lhe contestava. Outro dia por la manhã, o vizinho, buenas tardes, como está? E este vizinho nunca lhe contestava. Este vizinho que não era amável,
era uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa que estava muito preparada no mercado, pero necessitava uma oportunidade de trabalho. Este vizinho, que não era uma pessoa amável e que nunca contestava o vizinho, que sempre lhe dizia, buenos dias, buenas tardes, como está? Foi a fazer uma entrevista a esse vizinho, que não era amável. E sabe quem ha hecho a entrevista? O vizinho que nunca lhe contestava. E este homem não lhe ha dado a oportunidade de trabalho, porque no setor que ele ia trabalhar, necessitava ser uma pessoa carismática, uma pessoa amável. Quando somos amáveis, nós outros atraímos as bendições de Deus. ¿Sabe por quê? Porque muitas vezes a bendição de Deus está na vida de um irmão. Deus pode usar um irmão para te bendecir em uma porta de trabalho ou uma oportunidade. Então é muito importante nós outros ser amáveis. Amém, queridos? É uma coisa, é um princípio que é muito importante e é relevante também. Porque muitas vezes a pessoa é muito preparada, mas aquela pessoa não vai atrair a gente. Igual líder, serral, que não sabe se relacionar. Muito difícil a gente buscar se acercar. Líder tem que ser amável, aquela pessoa carismática, onde a pessoa tem prazer de estar a seu lado. Igual tu, irmão, irmã, é importante nós sermos amáveis, porque estamos falando e declarando aqui cada semana, cada culto, que vamos a crescer, que nossos pequenos grupos vão a multiplicar, e Deus não conta só com os líderes, Deus conta contigo. E o pequeno grupo não é do líder solo, é tu e o irmão. Tu a ser parte de tu pequeno grupo. Então, se tu junto com tu líder, tu tem que ser amável para alcançar essas pessoas. Mira, vou lá naquele pequeno grupo porque tem uma irmã que ela é muito simpática, é muito amável. A pessoa vem aí é Jeová que hace o que tem que fazer. Mas essa pessoa foi atraída porque havia uma líder, ou um irmão, ou uma pessoa que era muito amável. Amém? Vamos ser mais amáveis, irmãos. Se quereis me invitar coxinha, oi, se amável. Davi, ele era um adorador sem reservas. Diz a palavra de Deus que Davi havia acabado de perder um filho. Diz que ele se levantou, se preparou e se ido à casa de Deus. Um adorador sem reservas. Davi, ele tinha liberalidade na presença de Deus. Ele sempre ofrendava, ele sempre dava o melhor. Ele tinha generosidade em sua vida com as coisas de Deus. Ele sempre buscava ser o melhor para Deus. Esse era um princípio na vida de Davi e que nós outros possamos pôr em prática. Tinha visões espirituais. Quando ele mira Golias, ele mira e abre: quem é esse que ousa desafiar o Deus de Israel? Quem é esse gigante cerca de meu Deus? Sabe o que ele dizia? Que o Deus dele era muito maior que aquele gigante. Ele tinha muito claro isso. E nós outros também temos que ter isso. Podemos passar por luta, por provações, mas o Deus que nós outros servimos é muito maior que qualquer provação, irmãos. Nós outros temos que falar para o gigante, não que ele é grande, mas sim que o Deus que tu sirve é muito mais grande que ele. Amém? E isso é ter visão espiritual. Vamos avançar. É visão. Pero pastor, eu não vejo nada aqui. Quando tu líder de pequeno grupo habla, vamos a multiplicar. Pero pastor, hoje só nós somos 3 aqui. É visão espiritual. É por a fé. Vamos a crescer. Quando o pastor habla aqui, vamos a ter 4 cultos, 5 cultos no domingo. Pero pastor, hoje não é venido casi nada. É por a fé. É visão espiritual. Já está adelante, mirando aquilo que Deus vai fazer. Então, isso é muito importante nós outros ter visão espiritual. Amém, queridos? Queridos, tu é mais que vencedor. Deus te chamou para uma vida de bendição.
Deus te chamou para viver e desfrutar todo aquilo que Deus tem para tu vida. E nós queremos orar aqui hoje, queremos clamar por tu vida, porque tudo aquilo que te bloqueia para viver uma vida de bendição, hoje vamos orar. E tu, a partir deste mês de fevereiro que empezará a viver os melhores anos de tua vida. Amém? Quero que tu te ponha em pé, vamos estar orando, vamos estar clamando ao Senhor e declarando que Deus tem uma vida de bendição sobre tu casa, sobre tu família, que Deus vai fazer coisas extraordinárias neste ano 2023, porque a mão de Deus está sobre tu vida e tu está em la posição para poder viver uma vida de bendição. Pero antes de orar, eu quero perguntar se há alguém, se há alguma pessoa que quer ter um encontro com Deus, que nunca aceitou a Jesus, ou que quer reconciliar com o Senhor. Nós outros queremos orar por tu vida, queremos estar orando contigo. Esta é tu casa, esta é tu família. Queremos estar contigo nesta nova estação, para que tu pueda viver assim como nós outros estamos vivendo um novo tempo, que tu pueda viver um novo tempo. Amém? Então, se tu queres uma oração, queres reconciliar com o Senhor, pode vir aqui e vamos estar orando contigo. Amém? E agora, querido, quero orar contigo. Quero clamar por tua vida, quero declarar, quero ser profeta de Deus em tua vida aqui hoje, e quero declarar uma vida de bendição. Então, eu quero aí, se tu está em pareja, se tu está em família, ou se tu tem um grupo de amigos, que vocês possam correr a mão um do outro aí, e vamos orar. Vamos aclamar ao Senhor, porque eu creio que em nome de Jesus, este ano tu viverás o melhor de Deus sobre tu casa e sobre tu família. Padre, em nome de Jesus, Senhor, eu venho aqui nesta tarde e noite, Senhor, clamar por a vida de meus irmãos, declarar agora o melhor de Deus sobre a vida de meus irmãos. Padre, eu profetizo agora, Padre, em nome de Jesus, um novo tempo sobre meus irmãos, um novo tempo sobre as famílias de meus irmãos, que eles, em nome de Jesus, Senhor, puedan desfrutar do melhor de Deus em sua casa, em sua família, e que eles puedan viver uma vida de bendição. Padre, em nome de Jesus, repreendemos agora, rechaçamos agora todo aquilo que impede dos filhos de viver uma vida de bendição, e que a partir de hoje, Senhor, eles puedan começar a viver o melhor de Deus em suas vidas. Padre, em nome de Jesus, eu declaro agora, amém e amém. Será que tu pode aplaudir ao Senhor? Que tu tenha uma vida de bendição, meu irmão, em nome de Jesus.